Meio-dia, mais 25 minutos. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E hoje é o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. E, infelizmente, a crise humanitária dos Yanomamis despertou o interesse e a preocupação pública sobre a preservação das comunidades indígenas aqui no nosso país, no Brasil, que sofreram com a Covid-19, com a baixa vacinação, muitos direitos que são infringidos. Então, para nos contar sobre os problemas, a realidade e possíveis soluções, eu converso agora com a Sâmia Roges Jordi Barbieri, ela que é doutora em Direito, integra a Comissão Nacional de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas do Conselho Federal da OAB, é consultora do Instituto Interbial Memória e Ciência Indígena e observadora da ONU para questões indígenas desde 2007. Então, Sâmia, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Notícia. E qual que é o momento que nós estamos vivendo dos povos indígenas? É crítico, já vem de muitos anos. Seja bem-vinda e boa tarde. Muito obrigada, é uma alegria, uma honra estar com vocês, TV Câmara de Campinas. Bom, falar sobre os povos indígenas é sempre uma alegria, mesmo em situação tão difícil, tão drástica, num momento tão horrível para todos nós, onde o Brasil tem sido visto por todo mundo de uma forma tão covarde, né? Tão desumana. A gente fala de... Eu sempre, nas minhas palestras, falei do genocídio e da barbárie perpetrada contra os povos indígenas. Desde quando o português chegou, o colonizador chegou no nosso país, que o indígena é tratado como coisa aprendida e como coisa conquistada. Um ser sem lei, sem rei, sem alma. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo de uma outra forma, da mesma maneira, não é? Nós tivemos uma pandemia, e na pandemia foi negado água, medicação e socorro à saúde dos povos indígenas. Os próprios indígenas fizeram a vigilância sanitária das suas aldeias. Então, é muito difícil o que a gente vem vivendo. É claro que isso não é de hoje. Nós sabemos que o Davi Copenau vem pedindo há muitos anos, salvem meu povo. Quando ele fala que câmbio climático é a vingança da terra pelos maus tratos que a gente vem fazendo aos povos originários. Infelizmente, a gente vive uma barbárie, viveu um genocídio, e a gente espera que, nesse momento, com o novo governo, a gente possa ver de uma outra forma, com um pouco mais de humanidade. Porque, afinal de contas, tudo que nós somos e tudo que nós fazemos, nós devemos à cultura vastíssima dos povos indígenas. Então, nós devemos a ele todo o reconhecimento e todo o respeito. Já já nós vamos falar mais sobre essa realidade que a Sâmia citou para a gente, mas antes, para quem está nos acompanhando, entender as mudanças que aconteceram, os conceitos. No passado, Sâmia, nós nos referíamos aos índios. E na minha abertura eu falei povos indígenas. Não se utiliza mais índio, é pejorativo, houve uma mudança. Para quem está nos acompanhando, o que nós estamos vivendo? Olha, os próprios habitantes originários da nossa terra gostam de ser chamados de povos indígenas. A caracterização de coletividade é melhor como povos indígenas, não é? Indígena não é um nome que lhes é sensível para a sua cultura, não é. Então, uma forma mais adequada, não é que eles gostariam, mas a forma mais adequada é povos originários, povos indígenas. Tá. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, teve o nome alterado e chama agora, então, Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Qual que é a importância, qual que é o trabalho que deveria ou que é realizado, Sâmia? Olha, em primeiro lugar, a gente falar sobre a Joênia Wapichana na FUNAI é a gente falar de uma coisa muito importante que aconteceu com o movimento indígena. Aí a gente tem que falar um pouquinho da história. Desde a década de 70, com a União das Nações Indígenas, com grandes mestres, grandes chefes
como Marcos Terena, Carlos Terena, Ailton Krenak, Daniel Munduruku, e também com a eleição do Mário Juruna, houve um protagonismo dos povos indígenas, não é? A nível internacional e a nível local. Com a criação da Assembleia Nacional Constituinte, os indígenas falaram: nós precisamos ser reconhecidos na nova Constituição, nós queremos participar disso. Inclusive, tem uma situação muito engraçada que os indígenas se colocaram de tocar dentro de uma sala e basicamente impediram o Ulisses Guimarães a aceitá-los e a ouvi-los, né? Sim. Então, é muito engraçado essa parte. Então, o que a gente vem vendo disso é o protagonismo mais longínquo da década de 70. O que nós estamos vivendo hoje é um protagonismo do índio saber o que ele é, o que ele representa. Então, os indígenas reuniram-se em assembleia, em articulação dos povos indígenas do Brasil, do Nordeste, do Sudeste, do Sul, né? Com um grande projeto indigenista, porque nunca houve uma política indigenista séria no nosso país. Então, eles se juntaram e entenderam que eles são fortes e sabem o que são, o que representam, e precisariam de representatividade para eles mesmos terem as leis específicas, porque o branco realmente não entende e não quer entender de forma conteudista o direito dos povos indígenas. E aí a gente vive uma segunda fase do protagonismo, que é a representatividade política. Hoje nós temos vários deputados, nós temos vereadores, e é muito importante que isso aconteça para que venham leis específicas propostas por eles mesmos. E hoje a gente vive uma terceira fase desse protagonismo, que é exatamente os povos indígenas exigirem do próprio Estado que os segregou, não é? Que os aniquilou. Hoje eles pleiteiam a própria proteção do Estado, que tirou tantas vezes seus direitos. Então, hoje em dia, é muito importante a gente falar dessa luta, dessa conquista. Hoje está dentro de um governo, vai ser muito difícil, porque as demandas são inúmeras. Nós estamos falando de mais de 300 etnias e mais de 300 línguas. Uhum. Cada etnia é um universo. Então, hoje nós temos a Joênia Wapichana, que fez um trabalho incrível como única representante deputada federal na Câmara dos Deputados. Ela fez uma assembleia mista com Alessandro Molon, juntando uma bancada indigenista, uma bancada indígena e uma bancada do meio ambiente. Sim. Ou seja, ela reuniu em torno dessa frente mista parlamentar, sozinha, sendo a única deputada, mais de 250 deputados. Isso deu uma força ao movimento enorme, primeiro de reconhecimento, depois de entendimento sobre a matéria de uma forma mais correta, né? Uhum. Dita por eles mesmos. E hoje, mais do que tudo isso, nós temos uma ministra dos povos indígenas. A criação do Ministério dos Povos Indígenas é uma conquista muito antiga do movimento indígena, desde Marcos Terena, desde outras grandes lideranças. Foi necessária e foi pedida a criação do Ministério dos Povos Indígenas. Eu, como estudiosa, fiquei preocupada, porque de início o que a gente pensa, a gente vai ganhar um ministério, mas a gente vai ser separado do Ministério da Justiça, a gente vai ter um orçamento capaz de segurar toda a demanda que vem por aí, não é? Mas a gente tem que confiar, eu acho que eles sabem o que eles são, o que eles representam, e cabe a eles a autodeterminação, a vida que eles querem, da forma como melhor lhes aprouver. Então, hoje nós temos uma outra realidade, nós temos a virada de chave de um governo que procura ser mais solidário, mais humanista, haja vista o grande aporte que o governo fez com a questão humanitária gravíssima dos Yanomamis, indo lá, indo conversar com Davi Copenau, indo ver o que estava acontecendo em loco, com a entourage da Força Aérea Brasileira, da Força Nacional, porque são acessos dificílimos, são povos quase isolados, fica entre Roraima e Amazônia. Então, é muito difícil o acesso, só com o aparato da Presidência da República que se fez necessário e se abriu para o mundo essa grande questão humanitária, dessa barbárie e desse genocídio, que deve ser amplamente criminalizado, né? As autoridades todas omissas
e que fecharam os olhos para esses direitos humanos dos povos indígenas, elas têm que ser criminalizadas. Então, é isso, né? Não sei se eu respondi sua pergunta ou se eu avancei muito, Não, mas fantástico, é isso, exatamente. Acho que ficou bem claro para quem está nos acompanhando os desafios e o papel que a FUNAI tem à frente agora, a partir de 2023. Lembrando que a Joênia, né, é advogada, ex-deputada federal, primeira mulher indígena à frente da fundação. Ô Sam, eu falei na minha abertura que você integra a Comissão Nacional de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas do Conselho Federal da OAB. Qual que é o trabalho que é realizado? Quais são os desafios que vocês encaram no dia a dia? Eu não sou presidente da comissão, eu sou membro da comissão. Nós estamos nos organizando porque, após a pandemia, a nossa estrutura desmoronou. E é uma comissão que tem que ser ativa, ela tem que estar na sede do problema. E nós ainda não estamos totalmente conectados com a realidade de nos reunir, porque cada um mora num rincão do Brasil. Então, a gente não teve... Tem o trabalho intelectual, mas não tem o trabalho de atuação em loco. Mas nós vamos começar, se Deus quiser. Ô Sâmia, um assunto quando a gente fala, né, dessa luta dos povos indígenas, que certamente quem está nos acompanhando já viu reportagem, já viu sobre o assunto, mas às vezes ainda não tem a informação correta. O que significa a demarcação de terras indígenas, como ela funciona, quem define, qual que é essa importância? Olha, a demarcação das terras indígenas é um dos princípios que a gente deve priorizar. Por quê? A gente teve uma Constituição que promulgada em 1988, que versava no seu artigo 67 dos atos das disposições condicionais transitórias que em 5 anos da promulgação da Constituição todas as terras indígenas deveriam ser demarcadas. Por que a importância desse princípio? Porque cada etnia tem uma forma de atuar através da observação da natureza. Ô, Sâmia, eu acho que você está com a mão no microfone. Não sei se perdão, caiu o seu suporte. Isso, ótimo. Porque eu não sou boa dessa forma de gambiarra. Não, eu seguro para lá. Nós vamos nos adaptando, fique tranquila. Vamos. Em primeiro lugar, a importância da demarcação. Ela veio descrita na Constituição Federal, no artigo 67 dos atos transitórios. E ali versava de que a Constituição deveria demarcar as terras indígenas em até 5 anos da promulgação, ou seja, em 1993, os indígenas deveriam ser demarcadas. Isso nos traria uma nova realidade, porque cada índio, cada povo indígena tem uma forma de observação da natureza. Então, um é agricultor, o outro é mais espiritual. Então, cada um tem uma forma de viver e de observar a natureza que é imprescindível dentro do habitat, dentro da sua terra, dentro da sua terra. E é muito importante para eles, porque eles têm uma visão muito grande da natureza, totalmente diferenciada da nossa, né? Eles se sentem parte integrante da Pachamama. Então, estar dentro daquela terra ancestral é de suma importância. De outra forma, o processo de demarcação é um processo muito demorado. Ele começa com ato administrativo, tem que ter várias partes, tem que falar, e aí os fazendeiros, eles entram com vários advogados, aí tem a FUNAI, aí tem a AGU, enfim, é um processo que tem mais de 5 fases, é um processo dificílimo, não é? E contenda para tudo que é lado, controvérsia, demanda. Então, é muito difícil isso chegar a bom termo. Eu acho que cabia ao Estado Nacional resolver esse problema colocando uma pá de cal, acabando com a violência. Por exemplo, eu resido no 2º estado que tem a maior população indígena, Mato Grosso do Sul. O problema lá é premente. Os Guarani Kaiowá querem a sua tecorrá. Eles vivem do lado de fora das fazendas que são dominadas pelos fazendeiros. E eles vivem à míngua, fora de toda e qualquer situação declarada pela ONU como minimamente sustentável para um ser humano. Não tem água, não tem escola, mas para eles é importante viver perto da terra
dos seus ancestrais. Então, ali eles vivem. Então, é uma situação de penúria absurda e os conflitos são muito grandes. E o pior de tudo é que os Guarani Kaiowá, eles têm uma visão ligada ao sagrado tão diferente da nossa. Tudo que eles fazem, eles pedem permissão e rezam o dia inteiro. Então, é muito triste da gente ver eles não poderem atuar dentro da sua cultura, dentro da sua ancestralidade e sofrerem o que eles vêm sofrendo. Balas de borracha, a casa de reza deles sendo queimadas, o que significa muito para as mulheres e para as crianças, enfim, não poder atuar dentro do seu próprio mundo, dentro da sua cosmovisão e da sua mundividência. É muito difícil a gente viver essa realidade. Ademais, existe uma aldeia que é absolutamente lotada, não há lugar para ninguém viver daquela forma. Então, vive uma favelização, vive um tráfico de drogas, então é uma outra realidade, né? O choque da cultura nativa com a cultura local. Por isso que existem tantos casos de suicídio entre jovens adolescentes de 14 anos dentro da etnia Guarani Kaiowá. E é uma das grandes realidades que a gente tem. Não só a questão humanitária que a gente vive dos Yanomamis, mas tem muitas outras questões que a gente tem que tratar também. Para mudar essa situação, o que é considerado o ideal, Sâmia? O que deveria ser feito para a gente mudar essa situação? Olha, o primeiro de tudo é o respeito aos direitos dos povos indígenas, né? Para a gente falar de direito indígena, a gente tem que entender a Constituição, não só o artigo 225, mas toda a Constituição. O direito indígena permeia toda a Constituição. A gente tem que falar que o Brasil tem que respeitar os tratados e convenções que ele assina e ratifica. O Brasil deve respeitar a sua Constituição. O Brasil deve respeitar a Convenção 169 da OIT, que trata da questão do trabalho indígena. O Brasil tem que respeitar uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, declarado pela ONU no ano de 2009, em 13 de setembro de 2009, em que o Brasil foi o primeiro signatário. Quais são esses direitos? Dignidade da pessoa humana, igualdade na diferença, o direito a uma educação diferenciada, uma língua diferenciada. É muito complexo o direito indígena. Não é fácil para a gente falar em poucos minutos, né? Mas, assim, é uma complexidade muito grande que a gente tem que ter uma coisa que é o exercício psicológico, é se colocar no lugar do outro. Isso é um exercício muito difícil, né? Hoje em dia se fala empatia, sororidade. Isso falta na questão indígena. Para você entender o direito indígena, você tem que entender de todas as áreas da humanidade. Então, não é fácil. Eu acho que, acima de tudo, demarcação das suas terras para que eles façam a forma de fazer e viver como melhor lhes aprouver. Né? Se tiver que ser rezando para o sagrado, que seja. Se tiver que ser de forma na agricultura, não é? Então, cada um tem uma forma específica e a gente deve respeitar. É isso que os tratados e convenções falam, é isso que a Constituição fala. Não se fala em assimilação, se fala em interação de uma cultura. Não é? O índio não precisa ser assimilado, integrado. Nós temos que entender a diferença, a igualdade na diferença. E esse exercício, meu querido Gabriel, não é para qualquer um, não. Exatamente. Temos um longo caminho a percorrer, né? Ô, Sâmia, você é autora do livro Os Direitos dos Povos Indígenas, né? Quando surgiu a ideia, de que maneira você decidiu construir? Olha, a minha história com o indigenismo é muito interessante. Primeiro, entra o amor. Eu me casei e o meu marido morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como médico. E eu, carioca da gema, pequena burguesa, filha de médico, nunca pensei nessa situação tão complexa e tão bonita. Fiz o concurso para procuradora do município, passei, mas eu te confesso que alguma coisa faltava dentro de mim. E aí eu falei para o meu marido, eu falei assim, olha, eu acho que está na hora de eu ir para o mestrado, falar alguma coisa que me comova. Eu, como procuradora, não quero falar da progressividade do IPTU, eu quero falar sobre humanidade.
E ele que me provocou. E o que te incomoda? Eu digo, o que me incomoda aqui é a gente viver no estado, Mato Grosso do Sul, que faz divisa com 2 países, né? A Bolívia e o Paraguai. E esses países e o Brasil não reconhecerem a grandeza dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas. Eu não entendo isso. Nunca consegui entender. Quando eu mudei para lá, eu achava que eles tinham orgulho dessa veia, né? Dessa raiz indígena, pois não tinham. E eu me sentia assim, muito frustrada. Aí eu falei, bom, então eu não vou falar de progressividade PT ou como procuradora, eu vou falar de humanidade. E aí foi quando eu comecei a fazer o meu estudo. Esse é o meu 3º livro solo, eu tenho vários em coautoria. O primeiro foi colocar os direitos humanos dos povos indígenas dentro do direito constitucional. Não tratar da questão do direito indígena como uma questiúncula do direito civil, como uso e posse de terra. É muito mais do que isso, é tratar de direito internacional de direitos humanos, dignidade da pessoa humana, igualdade na diferença. Isso tudo são conceitos que vêm dentro do direito internacional dos direitos humanos, direito constitucional e, mais especificamente, dentro dos povos indígenas. Então, eu quis abrir um leque, e aí veio o meu primeiro livro, Os Direitos Constitucionais dos Índios e o Direito à Diferença, face ao princípio da dignidade da pessoa humana. Isso foi no mestrado. Evoluí para o doutorado e pensei, por que existe a pilhagem do conhecimento? Quando a gente toma um remédio para pressão, um captopril, a gente paga royalties a uma indústria farmacêutica suíça e a gente não paga nada ao conhecimento ancestral, que é milenar, vem ágrafa e oral e vem da observação da natureza, cerca de 8 gerações, não é? Que vem se comunicando através da observação. E aí veio o meu segundo livro, fruto do meu doutorado, que é Biopirataria e Povos Indígenas. A gente entender que existe um conhecimento enorme que é roubado do nosso país, é pilhado através da biopirataria. Aí eles levam o conhecimento, trazem o produto e a gente paga royalties. Então, esse é o reverso, né, do reverso, né? O absurdo dos absurdos, a verdadeira loucura que a gente vive. E, por último, eu quis falar de todo o assunto da definição de índio, até de onde vieram os índios, enfim, fazer todo o estudo para que a gente pudesse tratar com profundidade. Eu queria falar de uma forma conteudista. Eu não queria falar apenas de uso e posse de terra dentro do direito civil. Eu queria trazer o direito indígena para dentro dos direitos internacionais dos direitos humanos e o direito constitucional, porque eu acho que ele é muito rico. Ele não trata só especificamente como o ser humano quer tratar, de produzir, de ganhar dinheiro. Ele trata da coletividade, como uma pessoa que vai à ONU, convidada pela ONU todo ano, como eu aprendi com eles. Em 2007, eu pensava assim, eu vou chegar lá, todos os indígenas do mundo vão ter uma plaquinha, demarcação já, porque o problema é único para o mundo inteiro. Não é isso. Eles falavam do reflorestamento das florestas, a floresta de pé, o câmbio climático, o que era o climate change. O climate change, o câmbio climático, cerca de 1,5 grau de calor, a gente não vai ter mais alimento para comer. Então, eles falavam de soberania e segurança alimentar, eles falavam de pacificação no mundo. Então, eu aprendi que a gente tem que aprender muito com eles. E eles não falam, eu quero demarcação já. Eles falam do mundo como uma aldeia global, coletivamente. Então, é assim, cada vez mais eu aprendo com eles, me sinto muito pequenininha junto deles. E como você disse numa resposta anterior, é uma questão muito complexa, né? Mas a gente precisa estar muito bem informado, precisa ler bastante sobre este assunto. Para a gente poder encerrar, que eu sei que eu preciso... O Claude Lévi-Strauss, quando ele esteve no Brasil, ele falou, essa questão é uma questão interior. Depende da evolução humana para entender o direito indígena. Depende do grau de evolução humana da sociedade e saber se colocar no lugar do outro. Concordo com ele plenamente. E precisa ter o interesse de todos, né? Para a gente poder encerrar, Selma, porque eu sei que eu preciso te liberar.
Qual que é o papel da sociedade nesta questão? Nós precisamos ler mais, estar mais bem informados. E chegou um WhatsApp aqui pra gente, através do 19, é o nosso DDD 978293776, que eu achei muito interessante, da Mariana Campos, e passa por essa questão de informação. Que ela fala assim, o carnaval está chegando, e a gente sabe que muitas pessoas vão de índio, se isso é uma apropriação cultural. Essa é uma questão que sempre aparece. Como estamos próximo do carnaval, eu repasso a você, Sâmia. Eu adoro essa questão, porque o mito do índio é um mito tão forte na gente. Uma vez eu fui fazer um programa, Defenda a Sua Tese, na TV Justiça, e o entrevistador abriu o paletó e falou assim, olha, eu tenho um índio aqui. Então, o indígena está dentro de todos nós. O mito do indígena é muito forte. Sim. É claro que muitos chefes indígenas e lideranças acham que isso é uma apropriação cultural, mas nós temos outros, como o Daniel Munduruku, que fala que isso não é uma apropriação né, cultural, que isso é uma sensação de pertencimento. E a gente, para tratar de indígena, como diz o meu marido, quando eu fico muito triste, ele fala, calma, você sabe que a questão indígena a gente ganha de alma a alma, de uma por uma. Então, eu não acho apropriação cultural. Eu acho que se a gente usar com respeito, né? E se cada um se sentir um pouco mais indígena, a sociedade melhora como um todo, sim. Sâmia Rose Jordi Barbieri, doutora em Direito, integra a Comissão Nacional de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas do Conselho Federal da OAB, consultora do Instituto Intertribal Memória e Ciência Indígena, observadora da ONU para Questões Indígenas desde 2007. Muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, por nos informar, a mim e a todos os telespectadores, sobre essa questão, já que hoje é o Dia Nacional dos Povos Indígenas. Já faço o convite aqui para você retornar, não só neste dia, mas numa próxima oportunidade, para a gente continuar debatendo este tema, trazendo informações para os nossos telespectadores, e fica aberto aí para suas considerações finais. Querido Gabriel e a TV Câmara de Campinas, só gratidão por o espaço de vocês, que é valiosíssimo. Queria agradecer ao Instituto Intertribal, na pessoa de Marcos Terena, que continua os Jogos Mundiais Indígenas, né, na esteira do seu irmão Carlos Terena. Queria agradecer para ele por toda a amizade, e tudo que eu sei, eu venho também do conhecimento dos meus amigos e lideranças, Ailton Krenak, Daniel Munduruku, e muito obrigado por vocês resistirem e nos dar uma cultura vastíssima. Nós temos muito que aprender com vocês. Muito obrigada, gratidão. Hoje é um dia a mais de luta e resistência. Parabéns aos povos indígenas. É isso, parabéns, e nós aqui agradecemos a participação da Sâmia ao vivo aqui no nosso Câmara Notícia.